Olá! A nossa aula de hoje é um porta-documento, necessaire, é uma peça super multiuso e super rapidinha de fazer. Essa parte de aplicação foi um reaproveitamento de retalhos. A gente fez com a técnica de patchwork, a trança francesa, onde nós vamos cruzando as faixas até formar essa trança. Espero que vocês gostem e aproveitem a aula. Agora a gente vai fazer um porta-documento para a gente ter reaproveitamento de retalhos. Olha que gracinha. São faixas de retalhos. E eu vou iniciar assim, com um pequeno quadradinho de 5 por 5. Nós vamos marcar o meio da peça. Eu junto as duas pontinhas e faço um pequeno piquezinho aqui. Quando eu desdobro, ó, tem um Vzinho, nós vamos marcar o meio dos dois lados. E a gente vai precisar 2 quadradinhos deste daqui. A primeira coisa que eu faço é tirar aqui essa barbinha. Dobrar o meio, ele vai virar um triângulo. E eu coloco a pontinha desse triângulo bem no meio marcado. Utiliza a técnica que chama trança francesa no patchwork e nós vamos intercalando as faixas para ficar esse desenho aqui. Ela fica linda aplicada numa nécessaire, numa bolsa, em tapete. Então, a gente vai iniciar pelos materiais. Primeiro, a gente vai precisar de zíper. Cortei 27 centímetros. Na verdade, eu corto um pouco que é o olho aqui. Eu corto a largura da minha nécessaire, exatamente assim. Eu deixo essa largura e deixo uns 2 dedinhos a mais sobrando de cada lado. Vamos precisar também de um cursor. 2 partes do nylon dublado, aquele que geralmente o pessoal usa para caminha patch, ó. Ele é uma espuminha atrás e ele é assim na frente. E 2 vezes no forro. O nylon dublado, eu cortei ele um pouco maior para depois eu refilar. Ele tá com 20 por 15, então ele tá maior do que o tamanho da peça final. E o forro, ele tá exatamente no tamanho da peça final que ela vai ficar, que é 19 por 13. Então, nós temos aqui 19 de comprimento por 13 de altura. E aí, eu cortei algumas faixas para fazer com contraste de 5 centímetros de altura. Quanto mais fininho a gente fizer, mais delicado vai ficar o nosso trabalho, tá? Então, eu cortei 5 centímetros, algumas faixas. O comprimento, ele é opcional, eu já corto ele do lado maior do tecido, que é 1,40, para eu não ter sempre que ficar cortando. Então, a gente tem o azul e o verde. Passar uma costurinha bem na beiradinha, só pra fixar ele. Eu passei uma costurinha bem na beiradinha e a gente tem que prestar atenção que esse meio, ele tem que estar junto com o meio do tecido. Vai ser isso que não vai deixar o nosso trabalho torto. E vou iniciar intercalando uma faixa de cada cor, seguindo o meu tecido, ele tem sentido da estampa, eu vou deixar esse lado aqui pra cima. E eu vou virar o direito do tecido com o direito deste triângulo. Vou deixar uma sobrinha, ó, aqui em cima. Alinhei bem aqui a beiradinha dos dois. Eu vou passar uma costura aqui, até o final dessa pontinha com retrocesso no fim, pra gente desvirar.
desviro o tecido, vinco bem esticando ele aqui, ó, pra não ficar dobrinha. E corto o excesso. Eu gosto muito sempre de colocar o alfinete entre as faixas, pra ele não ficar aqui com sobra de tecido. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que agora, eu vou iniciar por aqui. Então, eu inicio por aqui e vou pra cima. Aqui a gente tá vendo que a pontinha dele, ó, não tá batendo. Mas depois não se preocupa que ele vai encaixar ali no centro. Eu tô costurando aqui com meio pezinho de máquina, eu já falo quantos milímetros que tem. O segredo aqui, ó, é a gente parar exatamente no final do trabalho e deixar ele um cortezinho bem rente. Assim, não corre o risco da próxima pontinha não se encontrar com o meio. Ó. Já temos aqui o primeiro lado e a minha pontinha se encontrou aqui com o meio perfeitamente. Agora, eu vou intercalando as cores. Frente do meu tecido, esse daqui é um tecidinho bem clarinho. Frente, deixo um restinho de sobra aqui em cima. E agora, eu vou mudando, ó, o alfinete de lugar, ó. Vinco bem e vou por outro lado. Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês, a minha costura, eu acho que ela tá com meio centímetro. Minha costura tá com 0,75 aqui, tá? Agora, eu vou pra faixinha azul. E, ó, o final, aqui, o final do meu verdinho, ele continua batendo aqui no centro da peça. E a gente vai fazendo isso até terminar essa área branca aqui do nylon dublado.
Aqui, ó, já terminei a primeira parte da frente, eu vou virar pro verso e vou passar uma costurinha em volta, só pra segurar nesse momento, pra eu conseguir cortar agora do tamanho certo e aí, novamente, fazer uma outra costura, só pra eu não usar o alfinete aqui. Vou tirar esses alfinetes. Eu vou refilar aqui esse excesso para eu enxergar o meu desenho. Lembrem-se que tudo isso daqui nós vamos utilizar posteriormente, tá? Então, não joguem fora. Agora, assim, a gente consegue visualizar melhor. Essa é a frente, esse é o verso. E eu vou pegar, a gente ocupou exatamente uma faixa, e de uma faixa ainda sobrou tudo isso. Eu vou colocar aqui na frente, ó, eu vou centralizar o excesso que eu quero cortar. Já vou cortar ele do tamanho certinho. Vou novamente passar aqui uma costurinha nas pontinhas, ó, pra não ficar assim. Vocês percebam que o biquinho, ele ficou no centro da peça, ficou bem bonitinho, ó. Ele tá alinhado com o centro da peça. Isso vai deixar a nossa necessaire muito mais, o nosso porta-documento muito mais harmonioso. Agora, eu tinha ainda outra parte, porque é a frente e o verso do nosso porta-documento. Vocês podem fazer ou liso, né, ou só com um tecido de uma cor, ou pode repetir o mesmo processo, que é o que eu vou preferir. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta com as duas partes prontas. Pronto, eu já tô com as minhas duas partes finalizadas, e eu tenho um ótimo exemplo de como vocês não devem se distrair. Eu estava aqui distraída conversando, e eu esqueci de intercalar a faixa verde. Essa seria a verde, e assim por diante. Então, esse é o correto. Aqui. E aqui eu, por um acidente, errei. Se eu tivesse feito as duas iguais, tudo bem. O problema é que agora as duas são diferentes. Mas, para seguir o vídeo, nós vamos seguir fazendo assim